Olá pessoal, bem-vindo a todos e a todas a mais uma aula de epidemiologia que nós iremos começar agora. Estamos começando a nossa terceira aula dessa disciplina, então já tivemos aí outras aulas que mostraram um conhecimento pregresso da disciplina para a gente compreender sobre a importância da epidemiologia dentro do campo da saúde, então a gente já viu aí desde a história da epidemiologia, desde Hipócrates até os dias atuais, nós já vimos um bom apanhado que nos dá uma consolidação aí para um assunto super importante que é o de hoje, onde a gente vai falar sobre os indicadores epidemiológicos. Ou muitas vezes vocês vão ver aí quando vocês forem fazer provas, quando vocês forem ler material, vocês também podem ver como marcadores epidemiológicos, tá? Mas tem sentidos sinônimos, então ou pode ser indicadores epidemiológicos ou marcadores epidemiológicos. Mas, no geral, quando vocês forem mais encontrar essa nomenclatura, encontrarão como indicadores epidemiológicos, que é assim que está colocada a nossa terceira aula da disciplina, certo? Então, esse assunto de hoje, ele é bem bacana de se trabalhar, de falar a vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão reconhecer muitos elementos do que eu vou trazer hoje aqui, vou mostrar para vocês hoje, do que vocês veem no dia a dia, Tanto no dia a dia em meios televisivos, em jornalísticos, como também dentro dos assuntos que vocês assistem, dos assuntos que vocês leem, nos materiais de saúde específico, Então, é um assunto que tem a ver muito com a realidade do que a gente vive no dia a dia, com o que a gente lê, Com certeza vocês já viram alguma vez o que a gente vai discutir hoje aqui. Talvez não tenham conhecimento tão aprofundado sobre o assunto, ou não lembrem de algumas coisas específicas que já possam vir conhecer, mas com certeza vai ser um assunto bem bacana para vocês compreenderem aí e ver a importância. Eu acho que com a aula de hoje já dá para ver uma importância muito expressiva do papel da epidemiologia dentro desse contexto de saúde, tá bom? Então, iniciando a nossa aula de hoje, nós temos aí indicadores epidemiológicos, sou a professora Rosália Lima, então também aproveito aqui para dizer a vocês que qualquer dúvida, quando quiserem saber alguma coisa, falar alguma coisa sobre a aula, não deixem de dar o feedback de vocês, de poderem dizer o que vocês estão achando, é sempre importante para uma construção de uma aula melhor, Então, nossa aula hoje é sobre indicadores epidemiológicos e como introdução, queria falar a vocês que a gente já viu aí um bom apanhado, já expliquei a vocês que dentro da epidemiologia nós trabalhamos com grupos populacionais, trabalhamos com os riscos que esses grupos eles estão submetidos dentro dos indicadores, dentro das iniquidades sociais aos quais eles estão submetidos, Dentro desses indicadores, dentro dessas situações socioeconômicas que eles estão submetidos, eles têm esses fatores determinantes, condicionantes de saúde que levam a esse adoecimento, A maioria dos fatores que levam ao adoecimento são os fatores socioeconômicos, Então, quando a gente vai ver quem é que forma a epidemiologia, para a gente poder chegar ao objetivo principal, que são esses fatores determinantes e condicionantes de saúde, a gente pode pensar no uso da epidemiologia mais a saúde pública, mais a bioestatística. Se fosse por uma ordem, se eu fosse falar para vocês por uma ordem, a gente poderia pensar primeiro nos números, que os números da bioestatística é que nos vão levar a transformá-los, interpretá-los de alguma maneira naquelas condições de saúde que aquela população está vivendo, que no caso é próprio da epidemiologia, e por fim, a gente aplicar essa forma dessa leitura que a gente faz dentro da saúde pública, Então, por isso que tem esse entrelaçado de disciplinas, esse entrelaçado de assuntos que fazem compor quem é epidemiologia. Então, eu falei para vocês que uma vez que nós falamos sobre epidemiologia, sempre estaremos falando sobre saúde pública. Uma vez que estivermos falando sobre saúde pública, sempre estaremos falando sobre epidemiologia, porque um está ligado ao outro, E aí, por que eu falo isso? Por que eu estou comentando isso? Porque dentro da saúde pública é onde nós temos as nossas populações de risco, Onde nós temos crianças, onde nós temos adultos, jovens, onde nós temos pessoas em situação de ruas que são atendidas dentro das unidades básicas de saúde, pensando na perspectiva que saúde pública, ela inicia a porta de entrada da saúde, ela se inicia prioritariamente pela unidade básica de saúde, e sobretudo nas estratégias saúde da família, Então, a gente pensando dessa maneira, a gente sabe que vai encontrar esses grupos populacionais, esses grupos de risco, de exposições a risco, ou que já estejam doentes, E aí, é interessante falar isso para a gente entender, que medir esses
saúde e essa doença dessa população, ela é fundamental para a prática da epidemiologia, né? Não só da epidemiologia, mas também necessária demais para a saúde pública. Uma vez que eu tenho esses dados de saúde e de doença, essa mensuração aqui, eu consigo fazer o quê? Mudanças propriamente ditas dentro da saúde pública, né? Principalmente quando a gente pensa nas políticas de saúde que são realizadas. E essas políticas de saúde, elas são, sobretudo, né, muito enfatizadas, muito aplicadas, né, essa aplicabilidade muito grande dentro das unidades básicas de saúde, né? Porque uma vez que a gente corta, né, o ciclo de adoecimento ainda na atenção primária, nós não temos esse leque, né, essa camada que vem depois do adoecimento primário, né? Então a gente não tem atenção secundária e terciária sendo necessárias serem utilizadas. Elas vão estar ali, né, para qualquer tipo de problema que seja necessário fazer um encaminhamento, mas a gente podendo resolver os problemas de saúde ainda na atenção primária é essencial. E para isso a gente sabe que há um bom tempo, né, o Ministério da Saúde ele já nos indica que para atenção primária em saúde, ou seja, na unidade básica, eu consigo ter 80% dos problemas resolvidos, né? Tendo resolutividade ainda ali na atenção primária em saúde. Esse número é muito grande, é muito expressivo e nos mostra a carga, né, de proteção e promoção de saúde que a gente tem que realizar na atenção básica, né? E por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento tão fundamentado dentro da saúde pública, que aí vem também a epidemiologia para a gente conseguir fazer a saúde ela realmente ser desenvolvida da forma mais correta e mais eficaz possível para a população, né? Então aqui a gente faz essa mensuração de saúde e doença, a gente já viu, né, a classificação do que é saúde e doença para a Organização Mundial de Saúde, para a gente conseguir ter uma noção aqui, ó, através dessa figurinha, do que tá bom, do que tá ruim dentro da minha população. O que tá bom, bacana, né? Eu posso fazer eu posso continuar implementando na minha população. Significa que as medidas de saúde que eu estou realizando, de promoção e proteção de saúde, elas estão de fato funcionando na minha população. Já quando eu não consigo ver através, né, da epidemiologia esses números sendo realmente eficazes, né? Então eu consigo ver como aqui tem na escala vermelhinho, isso significa o quê? Que eu preciso fazer mudanças, sejam elas nos protocolos realizados pelo Ministério da Saúde, e isso não é algo que nós, profissionais de saúde aqui estabelecemos, nós somente detectamos, né, e informamos através de várias formas que nós vamos ver mais adiante, né? Essas formas que a gente identifica de adoecimento da população, vai chegar uma hora no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde é quem de fato, né, executa, né, ele formula e executa ações direto de saúde, formulação e execução de políticas nacionais de saúde para que a gente possa o quê? Executá-las, né, sobretudo na atenção primária em saúde. E aí, como é que esses dados eles chegam até o Ministério da Saúde? Qual é a forma, professora, que ele chega? Através dos indicadores, que é esse assunto que a gente está vendo hoje, tá certo? Então, é essencial que a gente sempre veja isso aqui, ó, o nível de saúde da população. E para saber o nível de saúde da população, eu preciso de quê? Desses indicadores, né? Então, tudo volta novamente para esses indicadores, para a gente conseguir, de fato, ver se nós estamos fazendo implementação de serviço de fato eficaz para a população, né? Se os níveis de saúde eles estão satisfatórios com que a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, eles desejam, né? Eles esperam que estejam com a população, para a gente conseguir ver o quanto que essa população ela é atendida e o quanto que está tendo eficácia do tipo de tratamento que nós estamos realizando, né, através dos protocolos do Ministério. Então, é uma forma muito satisfatória da gente saber como é que está a saúde da população, né? Então, para isso, vocês podem estar me perguntando, professora, mas como é que a gente mensura a saúde? Porque é uma coisa tão difícil, né, da gente saber. Só o fato de eu perguntar a vocês, gente, vocês acham que vocês têm saúde ou não têm saúde, né? Isso mexe com vários determinantes para a gente poder pensar, né? A gente pensar o que leva à saúde, o que não é saúde, para a gente imaginar se a tem ou não. Então, como é que eu posso mensurar a saúde, professor? É uma coisa tão difícil, né, da gente conseguir imaginar. E pior ainda, quando eu pergunto para uma outra pessoa e que eu não sei quais são os conhecimentos prévios que ela tem sobre saúde para me dizer se tem ou não, né? Então, isso aí pode ficar um pouco difícil da gente imaginar, porque a gente pode mensurar a saúde como, poxa, olha, a população, vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu no Brasil há não muito tempo atrás, né? Lá pela década de 60, 70, nós tínhamos
taxas de mortalidade infantil muito altas, né? Nós tínhamos situações de subnutrição, de fome no país, nós tínhamos uma grande camada da população, né? Sobretudo em alguns pontos específicos do país, que morria de fome, né? Então, a gente tinha uma situação de miserabilidade, como a gente vê nessa foto aqui, onde tem esses dois meninos. E é uma realidade que no Brasil hoje a gente ainda encontra, sim, mas com uma frequência, com uma taxa muito menor do que nessas décadas 50, 60, 70, 80, né? Essa realidade, ela continua a acontecer em muitos países, né? A gente encontra países como a África, por exemplo, que talvez seja um dos fatores principais que a gente olha, né, o país, e a gente olha aquele continente, né, como um todo, e a gente já imagina, né, esse tipo de imagem, né, quando a gente pensa nessas crianças de lá. Porém, com essas mudanças que a gente teve, né, ao longo da década de 60, 70, né, a gente teve uma inserção da mulher no mercado de trabalho, então a gente já teve uma retirada, uma saída das mulheres, né, dentro do leito familiar, quem era que fazia a alimentação da família, por exemplo, a gente teve uma saída dessa mulher dentro de casa, né? A gente também, isso são mudanças que acontecem, né, políticas e sociais, que são importantes para o desenvolvimento, né? Quer dizer, a gente tem uma mudança como um todo, isso tem que ser uma mudança cultural de fato, né? Não é o fato da mulher sair de casa, mas sim o que acontece, né, nesses bastidores dessa situação, quais são as mudanças, como é que a política, a cultura desses locais, elas se modificam com esse cenário sendo modificado, né? E aí a gente teve essa saída das mulheres, a gente teve também a inserção de alimentação como fast foods, né? Alimentação muito rápida, alimentação com baixos valores nutricionais, e aí a gente também tem uma inserção de comidas rápidas, prontas, já que a gente pode comprar no supermercado, por exemplo, e só esquentar, né, no micro-ondas, esquentar na panela, e a gente consegue fazer uma alimentação mais rápida. E aí a gente começou a ter uma aceleração de fato também desse tipo de alimentação por causa da vida corrida das pessoas, né? Então as pessoas têm, quanto mais as pessoas têm tempo, né, de trabalho no dia a dia, na correria, também terminam muitas vezes se alimentando mal, né? E a alimentação, ela também vem dentro de uma perspectiva qualitativa, quantitativa. Eu posso estar me alimentando bastante, né, com bastante alimentação dentro do que eu estou comendo, mas isso não quer dizer que seja qualitativamente bem, né, qualitativamente bom. E quando eu falo qualitativamente, eu estou falando sobre a nutrição de fato, valores nutricionais daquilo que eu me alimento. Durante essas décadas houve essa mudança do perfil nutricional da população, né? E aí a gente começou a ter esse perfil aqui como tem desse garotinho, né? Então, sobrepeso em crianças. E com esse sobrepeso em crianças, a gente também, isso foi uma das consequências. Nós temos também o sobrepeso de adultos, né? E aí a gente também começa a ter doenças, sobretudo as crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, obesidade, dentro de um contexto geral da população, tanto no recorte etário de adultos quanto no recorte etário de crianças também, né? Encontramos muitas crianças hoje hipertensas, diabéticas, hipertensas, né, obesas. Então, esse perfil ele vai se modificando. Lembra que eu falei a vocês que o perfil epidemiológico ele muda, ele é transitório o tempo inteiro. Ele não é fixo, ele não é estático, né? Ele muda o tempo inteiro. Então, nós tínhamos um perfil nos anos 50, nós tínhamos um perfil nos anos 60, nos anos 70 e assim em diante. Vai sendo modificado, tá? Por vários fatores sociais e econômicos, tá? Então, como é que eu posso medir, como é que eu posso mensurar a saúde dessas pessoas se, poxa, uma vez que antes eram as pessoas subdesnutridas, né, as pessoas desnutridas, sentindo fome, e dessa forma. E hoje eu tenho um perfil diferente, eu tenho um perfil de pessoas obesas. Como que eu mensuro a saúde? Gente, não é nem um extremo e nem outro, né? A gente tem que sempre buscar o equilíbrio também na saúde, né, dentro dessa perspectiva de saúde. Como é que eu avalio de fato a saúde dessa população? Eu preciso buscar os dados negativos. Olha que diferente, né? Que estranho a gente escutar isso. Como é que eu vou buscar dados negativos, os de não saúde, né? A gente sabe que a saúde, ela acarreta, e a gente busca trabalhar a busca dessa saúde, né? Trazer essa saúde para a população através de educação em saúde, né? Isso já é estabelecido que eu posso fazer educação em saúde na população, seja nível primário, nível secundário, nível terciário de saúde. Porém, quando eu busco esses dados negativos de não saúde, aí eu vou buscar alguns dados específicos de algo que realmente está no fim, né, de uma subsequência que não está dando certo. Então, para isso, eu vou trazer o quê? As mortes, as doenças, os agravos. Quando eu tenho mortes, doenças e agravos com taxas extremamente altas, né, eu consigo compreender que, de fato, para aquela população
população não está havendo saúde, né? E aí eu vou buscar melhorar esses indicadores para depois começar, sobretudo quando eu penso assim, eu tenho que melhorar os indicadores de mortalidade, que seriam os de morte, para depois também trabalhar os de doenças e agravos, né? Os agravos à saúde, né? Pensando numa perspectiva de melhorar sempre os piores para ir diminuindo essas camadas. Claro que isso trabalha de uma forma concomitantemente, ou seja, todos trabalhando de uma forma conjunta, né? Eu estou tentando melhorar as taxas das pessoas, né? As taxas de adoecimento, de uma forma conjunta, né? Mas os de mortalidade, nós temos uma preocupação muito mais, porque a mortalidade, ela é iminente, né? Os dados que levam a essa mortalidade dessas pessoas. Tá, professora, não entendi. Como assim? Eu vou buscar os dados de não doença, mas eu pensei, né, como a maioria dos alunos eles pensam, eu pensei que eu fosse buscar números de saúde da população. Como é que eu trabalho isso? Eu não estou compreendendo de fato. Vamos lembrar o que a Organização Mundial de Saúde ela nos fala. O conceito que ela dá de saúde, da Organização Mundial de Saúde, é esse aqui. Vamos ver aqui, através desse painel aqui. Olha só. A saúde, ela tem essa característica aqui. A saúde, ela é, primeiramente, acima de qualquer coisa, e talvez um dos conhecimentos mais antigos que nós temos dentro do que é a perspectiva de saúde. Primeiro, perspectiva biológica. Por que biológica? Se uma vez que eu estou adoecido, padecido, em cima de uma cama, né, doente, e sem conseguir fazer minhas atividades do dia a dia, a gente já sabe de cara que essa pessoa ela está com algum tipo de adoecimento, né? É muito fácil de detecção. Porém, eu tenho também o meu adoecimento mental, estão lembrados? Quando a gente parte para essa perspectiva mental, a gente lembra que atualmente a Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais de 70% da população ela vai ter algum tipo de adoecimento mental até o ano que vem, até 2020. Isso é um número muito preocupante, né? Eu estou falando de um adoecimento da população mundial, muito expressivo também, né? Isso é um agravo muito grande à saúde da população. Quando a gente fala no social, a gente meio que fala das duas situações, biológica e mental, das situações anteriores pelas quais eu falei, né? Uma pessoa que ela tem um adoecimento biológico e mental, por vezes ela também constitui-se a ter uma doença, um adoecimento social, né? Com o ciclo de pessoas que ela convive, tanto de casa, mas sobretudo com o social e amigos, pessoas que ela convive fora do leito familiar, né? Daquele círculo familiar de casa. Então, isso aqui nos faz repensar. Vou fechar aqui para abrir no slide, mas isso aqui nos faz relembrar. Clicar aqui. Isso aí nos faz lembrar, de fato, porque que a OMS nos traz desde 1948. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença, né? Não só apenas a ausência de uma doença é que eu vou ter esse adoecimento. Então, por isso que eu busco os dados de não saúde. Por quê? Uma vez que eu tenho uma população, lembrando que a epidemiologia ela trabalha com população, quando eu tenho uma população que ela que ela tem uma grande quantidade de pessoas adoecidas de forma biológica, mental ou social, eu consigo identificar naquela população que isso vai ocorrer mais vezes, né, com outras pessoas. Então, eu tenho como fazer uma forma de bloqueamento da doença para essas outras pessoas, dentro dessa perspectiva de comunidade, tá? Pensando que a comunidade, ela vive um processo de territorialização, um processo cultural dentro do local que elas moram, de adoecimento para todas as pessoas, né, que estão envolvidas ali. Em geral, a gente tem um adoecimento em forma de cascata, né, ou seja, várias pessoas tendo um adoecimento numa perspectiva ou contínua ou numa perspectiva sazonal, significa que numa perspectiva de temos épocas específicas de adoecimento, tá? Então, a gente busca esses dados de não saúde. Olha aí aquele mapinha, né, que eu tinha trazido aqui, aquele mapinha mental pra gente imaginar. Então, é isso, né? Saúde física, né? Saúde física, saúde mental, saúde social, tá bom? De que forma que eu avalio esses dados de não saúde, professora? Isso aí é bem interessante a gente pensar, porque a gente adentra no assunto através dos indicadores de saúde, indicadores epidemiológicos, né? Marcadores de saúde, marcadores epidemiológicos, todas as nomenclaturas que são utilizadas. Então, vamos verificar aí quais são esses indicadores de saúde, né? Os dois mais famosos, né, que a gente encontra, eles são indicadores de morbidade, são eles de prevalência e de incidência. A gente vai poder entender melhor agora um pouquinho
para poder conhecer esses dois pilares, né, da epidemiologia, que são os indicadores de morbidade. Né? Tudo quando eu falo morbidade, gente, eu estou falando de algo mórbido, né? Algo estático, algo que não tem vida, né? Então, algo que não flutua de uma forma rápida, né? Então, por isso que a gente fala muito indicadores de prevalência e incidência, que são esses números que eles se fixam, né? Diante daquela doença específica, daquela população. Com que grupos a gente trabalha? Principalmente os de maiores riscos, né? Então, como é que eu detecto grupos de risco? Eu tenho os grupos que são atendidos dentro de unidades básicas de saúde, de estratégias de saúde da família, apesar da gente saber a dificuldade que nós temos hoje de implantação, né, de estratégias de saúde da família dentro das unidades básicas, né, que são coisas distintas. Apesar de eu saber a dificuldade, a gente saber a dificuldade que existe, né, para a implementação dessas estratégias de saúde da família, onde nós temos um número muito aquém, muito mais baixo do que é esperado através do Ministério da Saúde, a gente tem a perspectiva, né, a gente tem que criar a perspectiva, né, de ampliar essa estratégia de saúde da família, porque a gente sabe que a unidade de saúde da família, a unidade básica de saúde, ela é uma importante ferramenta dentro da saúde pública, mas a estratégia que ela contém, né, que ela é inserida dentro da unidade básica, né, é uma forma de programa, uma estratégia que tem ali dentro, a gente consegue ter um rastreamento, né, uma captação e um controle realmente de fato daquela população. E quanto maior eu tenho, né, a porcentagem de pessoas que estão realmente sendo atendidas ali, ou seja, quando eu tenho 100% da minha população coberta, 90% da minha população coberta, isso significa que tem muita gente sendo atendida dentro daquela área de abrangência ali, né, a área distrita. Então, quando a gente trata disso, a gente sabe quem é daquela população que realmente está em risco de adoecimento ou não. Esse é o meu grupo de prioridade sempre. Essas populações, elas têm que sempre estar sendo acompanhadas, tá? Tanto por sistemas específicos, né, como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, como também por nós profissionais de saúde quando inseridos nesse contexto de atenção primária. A gente sempre tem que estar acompanhando essa população e notificando quando for o caso de algum agravo ou de alguma doença específica, tá? Então a gente vê aí através de mortes, doenças e agravos para se lembrar dos determinantes sociais da saúde, para lembrar o que é que acontece, né, de gerar adoecimento ou não. A gente vê aí que quem está em risco, as pessoas que estão em risco, são essas pessoas que estão submetidas a esses determinantes sociais de saúde em condições como essas aqui. Olha só, quando a gente está vendo crianças, né, nessa figura, crianças que estão tomando banho, olha só, com água suja, com água parada, com água que a gente não sabe qual tipo de procedência, claramente a gente percebe que não é uma água tratada. A gente vê que tem lixo, a gente vê que tem animais, né, misturados nesse contexto aqui, né, várias crianças tomando banho, que uma pode estar doente e a gente tem o adoecimento de uma outra criança. Então, enfim, uma situação que visivelmente a gente sabe que que acarreta, né, adoecimentos severos para essas pessoas. Então, a gente pensando nesses determinantes sociais de saúde, a gente pode pensar em quem é que de fato vai estar em risco, né? Se eu tenho populações específicas, né, separadas, quem é que faz parte de cada uma dos grupos de risco, aliás, dos grupos específicos, eu posso imaginar quem é que está em risco através desses determinantes sociais de saúde. Então, como é que a gente sabe quem são os riscos, né, quem são as populações de riscos, para buscar os dados de não saúde? A gente tem aqui um esqueminha do que seriam esses níveis de atenção. Deixa eu ver aqui a figurinha. Não está aqui, mas a gente tem como a gente ver direitinho aqui, porque a imagem está grande, né? A gente tem como ver bacana para a gente poder perceber a pirâmidezinha, a tal famosa pirâmidezinha de complexidade de saúde que a gente, muitas vezes vocês vão ver inúmeras vezes essa pirâmide sendo falada dentro enfim, módulos do Ministério da Saúde, né? Em palestras, em congressos, enfim, em qualquer evento que tenha de saúde, alguém que esteja falando sobre atenção primária e epidemiologia vai provavelmente falar sobre essa pirâmidezinha, que é extremamente importante para a gente poder compreender esse conceito aqui de complexidade de saúde. Por que complexidade? Porque quanto mais eu subo essa pirâmide, ou seja, ela é dividida em 3 partes, certo? Nessa parte de nível primário, nessa parte de nível secundário e nessa parte de nível terciário, tá? Primário, secundário e terciário. Essas 3 partes, existem complexidades específicas que cada um desses grupos ele tem. Quando a gente tem na atenção primária, que a gente encontra a saúde da família, né, ou seja, estratégia de saúde da família, o antigo programa de saúde da família, o antigo PSF, né, que atualmente é estratégia de saúde da família, ESF,
a gente encontra uma atenção primária, que é esse o tal do primeiro contato que a população deve ter. Aqui a gente deve atender o máximo de pessoas possíveis, né? O ideal, 100% das pessoas com cobertura aí, da gente estar conseguindo identificar os fatores de risco dessa população. O Ministério da Saúde, ele estabelece dentro dessa pirâmide que 80%, já falei esse dado para vocês, 80% da população aqui deveria ter os seus problemas de saúde com resolução, tá? Então, aqui deveriam se resolver qualquer tipo de problema de saúde chegando, a gente conseguindo resolver essa situação de adoecimento, tá? Isso significa um número muito alto, muito expressivo, né, que nos faz alertar o quanto de fato a gente está conseguindo chegar perto desses 80%, e não estamos. Né? Existe uma deficiência, uma falha, que aí é uma questão muito para ser discutida na saúde pública, não aqui, né? Só para a gente ter conhecimento dessa complexidade de saúde, mas nos faz realmente repensar nesse modelo de saúde, de o que acontece para a população chegar aqui na atenção básica e ela não receber o devido atendimento de forma contínua, quando uma vez que a complexidade de atendimento ali, ou seja, o que é disponível, né, de material, de recursos, né, de tecnologias em saúde, eles não são suficientes para suprir a necessidade do que o paciente ele precisa, o que é que o profissional de saúde faz? Ele encaminha esse paciente, ou seja, ele referencia esse paciente para a atenção secundária. Aqui a gente encontra especialistas, né, cardiologistas, sobretudo da categoria médica, né, cardiologistas, urologistas, enfim, angiologistas, profissionais com áreas específicas que podem tratar alguns problemas específicos da população. E a gente também tem a UPA, que muitas vezes em algumas literaturas falam sobre a UPA ela está em nível terciário, outras elas falam sobre estar no nível secundário. A maioria fala sobre ela estar no secundário, o que realmente eu acho que se encaixa bem, né? Porque a UPA, ela tem um tempo de internação do paciente, né? Até 24 horas. Se não houver um atendimento, se não houver uma melhora no quadro do paciente, esse paciente é encaminhado para um nível terciário, que a gente fala já já. Mas aqui no nível secundário, a gente é para ter uma resolutividade de 15% dos problemas de saúde da população. Juntando 80% mais 15%, a gente tem 95% dos problemas sendo resolvidos na atenção primária e secundária. Ou seja, um paciente que venha a ter uma intercorrência a nível primário, ele consegue ir para o nível secundário, que é a UPA, e resolver ali os problemas dele e voltar a ser reencaminhado, né, que seria a contrarreferenciação para a atenção primária em saúde. Isso a gente não consegue ter atualmente, muitas vezes, de acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Isso é um sério problema de estruturação de rede, né? Como eu falei, isso mais para um assunto para a saúde pública, né? Mas aqui a gente foca realmente na parte epidemiológica para a gente entender o mínimo dessa complexidade de saúde, dessa linha de complexidade de saúde para discutir o assunto. E por fim a gente tem o nível terciário, que é o último nível, quando a gente pensa nos principais problemas da população geral, os problemas de níveis realmente tecnológicos que sejam necessários o paciente ele ser internado no hospital de referência. E aí, claro que da mesma maneira que no nível secundário, quando esse paciente ele tem um problema resolvido, né, e ele precisa retornar para casa, ele retorna também para o nível primário, né, para a atenção primária em saúde, tá? O nível de complexidade que a gente tem é esse, nível terciário com 5% de resolução, nível muito baixo. Atualmente, na maioria das cidades do país, né, dos municípios, a gente encontra esse triângulo aqui, ele invertido, né, essa pirâmide invertida, onde a gente tem as resolutividades do nível terciário sendo 80%, e nível primário sendo de 5%, né? Isso é realmente um absurdo quando a gente pensa em níveis de complexidade. Mas bom, voltando ao assunto, onde que a epidemiologia ela atua? Nessas 3 áreas específicas, né? Nas áreas distribuídas, mas com maior enfoque nessa área aqui, né? Principalmente quando a gente trata de indicadores epidemiológicos, né? Porque aqui a gente tem como fazer uma reversão de causa. Né? A gente tem como fazer uma reversão da situação, né? O panorama, sobretudo, de mortalidade, né, da população, para que não haja piora e chegar a nível terciário. Por isso que é tão importante a gente falar um pouquinho sobre essa pirâmide de complexidade, tá? Então, a gente tem esse esquema aqui que ele mostra qual seria o ciclo, né, de adoecimento. O que aconteceria com uma pessoa que ela esteja doente, como é que inicia esse processo. A gente falou muito sobre o processo de saúde-doença, né? Então, continuando sobre isso, né, que é o que levaria a população a sair, olha só, voltando aqui, do nível primário e chegar ao nível terciário,
nós temos, iniciando aqui, a saúde. A pessoa ela tem a situação de saúde e ela se depara, né, com alguma situação, com algum princípio específico, né, um agente causador que vai desencadear o início da doença, né? Do início da doença, nós temos os sintomas específicos, que são os sintomas clínicos, que estão dentro dos esqueci a palavra agora, dentro dos sintomas pré-clínicos, né, e clínicos da doença. Depois a gente tem o início do serviço de saúde, o início do uso do serviço de saúde, que a gente espera que seja na atenção primária. A partir daqui, desse início, né, de serviços de saúde, a gente já pode fazer o quê? As notificações específicas da doença. Notificar que aquele indivíduo está com uma doença específica, né? E isso chegar às secretarias municipais e estaduais de saúde e, porventura, ao Ministério da Saúde, que vai fazer a disseminação da informação de uma forma ampla, né, para que essa população, ela seja... que os profissionais de saúde e a população elas sejam notificados que pode ter uma doença, né, que porventura possa adoecer mais pessoas. A gente tem o diagnóstico que é realizado ainda aqui na atenção primária, tá? Ela pode ser realizada na atenção primária. O tratamento que também pode ser realizado na própria atenção primária para a maioria dos protocolos de doenças que a gente encontra, né, nas notificações. Depois a gente tem a cura, o controle ou a sequela, ou por fim também a morte, e a gente volta para a condição de saúde quando a gente passa de toda essa parte, né, de cura, de controle e de sequelas, né? A gente tem um processo de reabilitação. Então, se a gente pensar sobre a promoção, prevenção e recuperação da saúde, que é o que a Lei 8080 nos traz, onde é que eu posso inserir cada um desses fatores dentro desse ciclo aqui, né? A gente pode pensar que a educação em saúde, ela inicia aqui, ainda quando a pessoa ela tem saúde, né? A gente não pode pensar só na educação em saúde quando a gente tem um grupo que já está doente. A educação de saúde ela fica mais intensiva para esse grupo que ele está doente. Mas a gente começa ainda nesse fator aqui, saúde, eu já inicio fazendo a educação em saúde, que aí eu trago promoção e prevenção de doenças, né? Aí eu começo a fazer todo esse esquema aqui, né, com todo esse processo aqui, até chegar aqui na cura e no controle de sequela de doenças. Aí eu continuo fazendo na educação em saúde, continuo trabalhando com promoção e prevenção de saúde, e somente nesse último quesito aqui é que eu inicio com a parte de reabilitação do sujeito. Muitas vezes a reabilitação ela também ocorre em outros momentos, como por exemplo aqui no diagnóstico, né? Algumas vezes é necessário que essa reabilitação ela inicie aqui. Em geral, muitas vezes elas iniciam aqui, né, como forma de prioridade que acontece nos serviços de saúde. Porém, a forma correta que deveria iniciar seria aqui no diagnóstico, quando esse paciente ele é de uma forma de atendimento integral a ele, né, a gente consegue fazer a reinserção dele no que é necessário, né, tanto social quanto também de tratamento, né, que entra nessa parte logo em seguida, tratamento, como também da questão mental do paciente, né, onde ele precisa ter realmente uma reinserção do início, né, da necessidade que ele tem de reabilitação quanto à doença dele, né, o que ele precisa fazer de tratamento. Então é muito importante a gente entender esse ciclo de adoecimento, esse ciclo de saúde, entender onde é que se insere cada um dos tratamentos específicos realizados por esse paciente, tá bom? Aqui tem um exemplo para a gente poder compreender grupo de risco, que muitas vezes fica, né, um pouco sem se compreender. Vamos ver aí um exemplo prático de como é que seria isso. Aqui seria um risco para o adoecimento de câncer de útero. Aqui a gente tem o total da população. Então vamos pensar que eu tenho 2 milhões de pessoas numa população específica de um estado, tá? Isso seria como se fosse todo o estado, toda essa bola aqui é um estado, e eu tenho, como a maioria dos locais, 50%, geralmente nós temos a divisão de recorte etário muito similar, né? De 50% para cada lado. Então, eu teria 50% de todas as mulheres, 50% de todos os homens dessa minha população total. Eu não utilizo esse grupo de homens aqui porque o grupo de homens, né, ser homem não é um fator de risco para o câncer de colo do útero, não é isso? Porque o homem não possui o útero, né? Então, esse grupo de 50%, ele já não entra dentro desse meu grupo de risco, né? Então, eu tenho o quê? 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mulheres que estão em risco de adoecimento, tá? Partindo para esse grupo de adoecimento, nós temos aqui os recortes por faixas etárias, porque não são todas as mulheres que vão estar em risco, não são, né? A gente vai ter grupos específicos que vão estar em adoecimento, sobretudo esses dois grupos aqui, ó. Vamos primeiro ver como foi o recorte desses grupos. Nós temos de 0 a 24 anos, de 25 a 69 anos e de acima de 70 anos de idade.
principal grupo de risco que eu tenho aqui é esse grupo do meio, de 25 a 69 anos. Olha aqui, é a minha chamada população de risco. Isso não anula que outras populações, como, por exemplo, os de 70 anos ou mulheres menores de 24 anos, que possam vir a ter a doença. Para esse grupo, eu faço a promoção em saúde. Eu falo sobre o assunto, mas a minha atenção maior é para o risco de pessoas, é para a minha população de risco que tem esse adoecimento com maior frequência, né? Que são esses grupos aqui, de 25 a 69 anos, tá bom? Então, quando a gente inclui, né, nessa situação de grupos de risco, a gente vê aqui que no caso anterior, os homens eles não devem ser incluídos no cálculo da ocorrência de câncer uterino. Por quê? Porque os homens não têm útero. Então, a gente precisa conhecer muito bem a população que a gente trabalha, né? A gente precisa conhecer muito bem essa anatomia, a fisiologia, né, das populações, para a gente conseguir compreender quem a gente inclui ou não. Claro que nesse exemplo está de uma forma bem didática, né, que a gente sabe, é um conhecimento bem generalizado, a gente sabe que os homens eles não têm útero, mas em algumas doenças específicas é necessário que a gente faça um estudo muito mais detalhado para poder compreender, né, esses fatores que determinam essa simbologia da doença naquela população. População em risco aqui, como vocês veem, são essas pessoas susceptíveis, né, a determinadas doenças. E aí a gente vai ter os fatores de risco, né, que são situações que aumentam a ocorrência de uma grave à saúde. A gente tem duas figuras aí que mostram bem isso, né, o hábito de fumar, a obesidade, né, o hábito de alguns vícios específicos, como um bebê sem ser de forma social, né. Então, a gente tem esses fatores aí. Ou às vezes, ou ser mulher ou ser homem para algum tipo de doença, né. Na doença anterior, a gente falou aqui sobre o câncer de colo do útero, por exemplo, que é um fator de adoecimento, mas, né, frequentes, né, somente no grupo de mulheres, porque mulheres têm útero. Mas a gente pode pensar, por exemplo, em câncer de mama, que pode ter, né, um desenvolvimento tanto em homens quanto em mulheres. Mas a gente sabe que fisiologicamente isso acontece muito mais. Essa doença ela ocorre muito mais em mulheres, tá? Para os indicadores de saúde, a gente tem essas medidas que demonstram o efeito desses determinantes, esses fatores de risco, dentro de uma população específica, num local específico, sobretudo geograficamente, no município, no estado, num bairro, né, num país. Então, para isso, a gente vai ver aqui que os indicadores de saúde eles podem ser representados por valores absolutos ou valores relativos. Quando eu falo de valores absolutos, eu estou falando no número inteiro. Aqui nesse caso, eu posso pensar que eu tinha 100 pessoas na minha população. Olha aqui, 100 pessoas na minha população. Dentro desse número que é inteiro, eu posso pegar um valor, transformá-lo num valor relativo, que seria o de 100%. 100%, eu tenho 100 pessoas e 100 pessoas estão com adoecimento, com dengue, por exemplo. Né? É um número bem expressivo, né? Um exemplo bem expressivo, mas vamos pensar nessa doença aí, que 100 pessoas, dentre 100 estão com essa doença. A gente pode, então, se transformá-los em valores relativos, nós temos 100%. Para entender melhor como é que faz a gente esse caso, antes disso, vamos ver aqui só esses casos aqui de valores absolutos. Muitas vezes vocês podem ter visto em algumas entrevistas, em alguns jornais, revistas, falando isso aí, né, mostrando isso aí. Isso aqui eu peguei, né, de um jornal para a gente poder ver como é que seria essa forma que a gente encontra para alguns campos, para algumas leituras específicas dentro desse assunto de epidemiologia. A gente vê aí, por exemplo, valores absolutos. O Ministério da Saúde ele acompanha 37 casos de influenza A, que é o tal da H1N1, né, que a gente vê muito, né, ocorrendo todos os anos num período específico do ano para a população. Os casos suspeitos estão nos estados. Aí vocês podem notar que eles pontuam os estados. São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco e assim por diante. E para cada um deles é dado o valor específico. Olha, 14, 4, 2, 1. Esses valores específicos, vocês veem que eles não colocam de valor relativo, eles não colocam de 100%. Né? Eles colocam no valor específico que tem de pessoas doentes. O número ele é tão pequeno, veja, 14 pessoas, 7, 3, ele é tão pequeno que a gente não utiliza os valores em valores absolutos. Quando é relativos, desculpa, eles são utilizados em formas absolutas. Quando então que a gente usa o valor relativo? Quando são números muito grandes, são proporcionalmente muito grandes. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu coloquei de valores relativos, esse número, né, que é obtido no valor absoluto, a gente vai multiplicá-lo por 100 e ele vai ser expresso em 100%, né? Ele vai ser expresso em porcentagem. E isso a gente vê através de um cálculo de regra de 3, por exemplo. Vamos ver aqui algumas informações, olha só.
População de idosos atendidos em uma unidade básica de saúde. A gente tem a quantidade, o recorte de pessoas idosas que têm essa doença, que são quantidade de 80. E a gente pega os que têm especificamente a doença, que é o que a gente quer ver, a porcentagem de hipertensos nessa unidade básica. Então, a gente tem a população de risco de unidade básica, que é T hipertenso, 46. Nós temos aí o quê? Mais um pouquinho da metade, né, dessa quantidade de pessoas com a doença. Então, a gente tem esses valores, que são os valores de referência, que, como vocês percebem, são valores que vocês podem aplicar e buscar informações facilmente em algum local. Nesse caso, seria numa unidade básica, né? Então, como eu falei, a forma que a gente arrecada esse número é de forma geográfica, que pode ser na unidade de saúde no hospital, né, no ambulatório, pode ser numa emergência, pode ser no estado, pode ser no município, pode ser no país. Vai depender da unidade geográfica que você tem interesse de estudar. E aí a gente pode usar, aplicá-los numa regra de 3. Qual seria a forma que eu aplico na regra de 3? Seria eu colocar a quantidade, né, que eu tenho, 80%, de 80 pessoas, né, que são atendidas, né, que são ali os idosos que eu tenho, com hipertensão, sem hipertensão, são 80 idosos. E aí, ao lado, eu coloco ali, ó, 100 a quantidade do valor que eu quero encontrar relativo, tá, de 100%. Embaixo do 80, eu coloco os 46, que é a quantidade que eu tenho aqui, ó, de hipertensos na unidade básica. E ao lado eu coloco o X, que é o valor que eu quero encontrar o quê? Da porcentagem específica, né? E aí uma regra de 3 básica, né? Onde eu coloco 80x, olha, o 80 com X, que é igual a, e eu multiplico 100 por 46, né? 100 vezes 46, que dá 4.600, tá? Esse valor fica 4.600 dividido por 80, que vai dar 57,5%. Significa que eu tenho 57,5% da minha população de idosos com hipertensão. Isso é um número bem alto, quase 60%, né, dessa população com hipertensão. Significa que é uma população que está em risco, é uma população que eu tenho grande maioria dos idosos com doença, mesmo a gente tendo essa expectativa dessa doença específica para a população, mas é um número extremamente alto, né, nos faz ter uma indicação, né, por isso o nome indicadores, uma indicação de quem que eu devo tratar e quais são as prioridades que eu devo ter. Vocês com certeza já viram alguns desses anúncios, por isso que eu já falei para vocês no começo da aula, né, que muitas vezes é um assunto que vocês possam se identificar, né, no dia a dia do que vocês encontram, né, em jornais televisivos, jornais impressos, de notícias como essa, né? Olha só 39% dos bebês no Brasil mamam exclusivamente até os 5 meses de idade, né? Sendo que a gente espera que eles mamem no mínimo até 6 meses de idade, que é o tempo padrão, o padrão ouro recomendado pela OMS, pelo Ministério da Saúde. E aí ele mostra que, olha só, 23 países do mundo superam a taxa de 60% de amamentação. Vocês com certeza já viram esses números assim, dessa forma expressa. E para isso a gente só precisa ter o quê? O número da população total, já que eu estou falando de Brasil, e eu tenho que fazer a quantidade de números absolutos de crianças que estão amamentando. E com isso eu consigo ter esses valores aí percentuais, esses valores relativos. A mesma coisa acontece nesse exemplo aqui quando diz política de controle do tabaco reduz em 35% a prevalência de fumantes no Brasil. Já a gente vai ver quais são as características, né? Quais são as conceituações aí de prevalência e de outros determinantes de saúde. Mas, da mesma forma, a gente precisa saber o número total de pessoas que fumam, né, para poder saber fazer esses cálculos percentuais, tá? Então, lembrem sempre daquela regra de 3, que nos ajuda muito a fazer esses cálculos, tá? Então, a gente inicia para ver quem são esses indicadores de saúde que eu tenho, iniciando pelos de morbidade, como eu falei, a gente tem prevalência e incidência, nós temos os indicadores de mortalidade, os de letalidade, de mortalidade, nós temos de mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatal. Esses são alguns indicadores, existem alguns outros, porém, os mais utilizados de fato, que caem em provas, que a gente geralmente lida no dia a dia, são esses aqui, tá bom? Então, esses são os indicadores que a gente tem, né? Prevalência, incidência, letalidade, mortalidade e as mortalidade infantil, neonatal, pós-natal, né? E a gente subdivide aí, né? Mortalidade infantil, neonatal e pós-natal. Vamos ver aqui está um esqueminha de quais são eles todos, né? Só para a gente, no mapa mental, isso facilitar o estudo de vocês, né? Para vocês conseguirem compreender de forma bem bacana o estudo desses indicadores. Vamos ver como vai ser, quais são os objetivos, os usos desses indicadores de fato para
no dia a dia que a gente tem na saúde. Primeiro, analisar a situação da saúde da população. Poxa, se eu sei quantas pessoas elas têm doentes na minha população, eu consigo de fato analisar se essa população está mais adoecida, se está menos adoecida. Como aquele caso que eu falei da unidade básica de saúde, né, que tinha 57%, quase 60% das pessoas, dos idosos doentes com hipertensão. Isso mostra, isso nos indica que a gente tem que ter realmente uma efetiva participação na comunidade de educação em saúde desses hipertensos, né, para eles entenderem a doença, até mesmo para a gente saber que as pessoas que já estão doentes, a gente não tem como fazer uma cura dessa doença, mas a gente tem como fazer uma reeducação na alimentação, na prática de atividade física, né, nos hábitos, né, nos vícios e também na adesão do tratamento específico para a hipertensão, tá? Isso é muito importante. E dentre isso a gente também pode fazer essa análise, essa situação de saúde da população. Além disso, a gente também tem como fazer comparações de grupos específicos. A gente tem como, por exemplo, verificar se hoje eu faço, né, essa avaliação e eu vejo que os meus hipertensos, eles estão com 57%, né, um pouco mais de 57% com hipertensão. E daqui a um ano, e durante esse ano eu começo a implantar de fato, né, maneiras de fazer com que essa população ela adoeça menos. Daqui a um ano eu faço essa mesma pesquisa, eu faço essa mesma busca e eu percebo que de 57% eu fui para 30%. Por exemplo, né, de hipertensos, né? Eu tive a imortalidade, né, desses idosos, né? Eu tive uma adesão ao tratamento, enfim, tive uma melhora do tratamento, mas aí isso me mostra o quê? Que eu tive, de fato, uma melhora, né, durante um ano. Vamos botar até um tempo maior, né, já que eu botei 30%, que é um número bem menor. Vamos pensar, então, em 3 anos e 5 anos de diferença entre uma pesquisa e outra. Isso vai me mostrar que, nessa avaliação de fazer comparações dessas tendências do que acontecia no ano do que acontecia em outro ano específico, eu começo a ver que tudo que foi implantado por mim, pela equipe de saúde, melhorou de fato as condições de vida sobre aquela doença, tá? Então a gente permite que a gente faça essas análises de temporalidade, essas análises temporais. E a gente também pode fazer planejamento de intervenções específicas com a população, porque se eu sei o que está adoecendo muito, eu posso trabalhar essas questões de fato com a população, né? Conversar mais, falar mais, orientar mais, ensinar mais, né? Fazer essa educação em saúde. E, por fim, também eu posso fazer essa avaliação dessas mudanças ao longo do tempo, que aí entra nessa questão da fazer comparações de tendência, como eu estava explicando a vocês, tá? Então, o uso da epidemiologia ele é importantíssimo para a gente realmente avaliar, inclusive uma última medida que é muito importante, que é a qualidade do atendimento dos profissionais de saúde nesses serviços. Por quê? Se eu verifico que a minha população está diminuindo taxas de doença, isso significa que eu tenho uma qualidade muito boa de atendimento, né? A ponto de que a população ela adere tratamentos, adere intervenções e a gente consegue diminuir indicadores de doença, né, da população. Então, isso também mostra a qualidade dos serviços de saúde. E para começo de conversa dos primeiros indicadores, a gente fala sobre a prevalência, que ele é o carro-chefe dentro dos estudos epidemiológicos. Dentro disso, a gente tem a quantidade, se eu for fazer uma conceituação geral, né, vocês vão verificar em alguns materiais, em alguns livros específicos falando sobre esse indicador, vocês vão verificar que vai ter uma conceituação ampliada, né, falando de diversas, de uma forma mais didática, né, de uma forma mais ampliada possível, mas de uma forma mais didática, de uma forma mais direta, para entender o que é a população, é a quantidade de pessoas doentes de uma determinada doença, né? Vai ter que ter uma doença específica para estar doente. Então, a gente quer saber a quantidade de pessoas. E para saber disso, eu preciso saber em valores de porcentagem, tá? Eu vejo naquele valor ali relativo que eu tinha mostrado a vocês, tá? Média magnitude da doença ou saúde da população. Como assim magnitude? Se eu sei quantas pessoas tem doente numa população, né, então eu sei que naquela população ali eu tenho 5.000 pessoas e dentro dessa população eu tenho 3.000 que estão doentes. Uma doença aí específica. Isso mostra essa magnitude, que é a quantidade que eu consigo ter de pessoas que estão, né, de fato doentes por essa doença. O quanto que essa doença ela consegue chegar às pessoas especificamente, né? Então ela me mostra de fato quantas pessoas elas estão adoecidas. No caso da incidência, são números novos de uma doença específica, numa população de risco. Eu vou ter uma população de risco e eu tenho os casos novos que eles iniciam. Então, significa que naquele caso que eu dei da unidade básica de saúde, a gente tem aquela população de risco que quer ser idoso, né? Idoso já é uma população de risco para ter hipertensão. A gente tem esse conhecimento prévio. E aí eu posso imaginar que
todos os números, eu já tenho, por exemplo, uma incidência de 57%, 57,6%, né, de uma população ali com a prevalência da doença de hipertensão. Se eu percebo que em um mês eu tenho um aumento de 2% na população, que isso, né, dentro daquela quantidade ali de pessoas, isso é um número expressivo, tá? Parece pequenininho, 2%, mas isso já é um número bem grande. Se eu tenho um aumento de 2%, significa que esses 2% é a incidência que eu tenho, né? A incidência são os números de casos novos que adentraram. Eu tenho meu número de prevalência e aí quando eu faço um mês depois, eu verifico que aumentou 2%, tá em 59,6%, né? Então, eu imagino que esses 2% é o quê? A incidência, que são números de casos novos de uma doença específica, tá? Uma informação importante, né, que eu lembrei agora de falar, é que a incidência ela ocorre, sobretudo, muito em surtos, em casos de surtos de doença, porque são casos novos que acontecem, né? Inclusive, com um exemplo muito clássico da incidência, que é falar sobre infecção, né? Infecção intestinal, algum tipo de infecção que acontece em alguns casos específicos. Você tem uma festa, por exemplo, o pessoal comeu no casamento, por exemplo, né, numa festa de 15 anos, numa festa de aniversário, o pessoal comeu do buffet, por exemplo, e aí todo mundo adoeceu, né? Todo mundo é muito exagero, né? Mas digamos que tenha 50 pessoas na festa, 40 adoeceram, né? E aí a gente consegue ter esse valor de 40% através de indicadores de incidência. Esse é um exemplo bem clássico que a gente utiliza dentro dessa configuração aí de adoecimento de novos casos, tá? Esse sistema de fluxo ele é muito utilizado para explicar esses dois indicadores de saúde, que são de incidência e de prevalência. Isso aqui é como se fosse uma jarra de água, né? E a gente tem duas torneiras saindo água, né? Que entrando dentro dessa jarra e duas torneiras saindo água dessa jarra, né? Aliás, 3 torneiras saindo água dessa jarra. Começando aqui de cima, a gente vê quem é que entra de doença nesse potinho aí. Vamos imaginar através dos indicadores, tá? Nessa torneira aqui, a gente verifica novos casos que estão chegando de doença. É a água que está começando a correr aí dentro do pote. Esses casos são de incidência, que são os novos casos que estão chegando. Além dessa forma que eu tenho de aumentar a incidência, eu tenho uma outra forma que também aumenta a incidência nesse pote, a quantidade de pessoas doentes, que são os casos que imigram, pessoas que têm a doença, mas que vêm de outro local, de outro estado, de outro país. Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem, que eu acho que vai ficar mais bacana da gente verificar. Olha só, aqui ó, pra gente verificar de forma bem bacana, tá? Então, nesses casos aqui, né, eu tenho novos casos que entram, né, nesse potinho de água e que significam os novos casos dentro daquele local geográfico específico. Eu tenho também os casos que imigram, que estão aqui. Esses casos que imigram, eles vêm de outro local. Lembra que eu falei que a gente sempre faz uma limitação geográfica do local? Numa cidade, no município, no país? Pronto. Nesse caso, significa que são casos que migram de outros locais, de outros países, de outros estados, de outros municípios. E aí a gente tem essa quantidade que entra também nesse pote. Toda essa parte que a gente está vendo aqui com essa coloração, olha só, a gente tem duas colorações, né? Uma coloração mais clara, uma coloração mais escurinha, mais roxinha, lilás, né? Essa coloração menorzinha é a incidência, olha só, incidência da doença. Essa incidência da doença que estão aqui, ó, que entra através de novos casos da doença. A gente tem aqui. Além disso, a gente também tem esses casos que imigram, que são mínimos, tá? O maior fluxo que eu tenho é desses casos aí de incidência que estão entrando por casos novos de doenças que estão se originando nessa população. Bom, aí eu tenho também os casos que já existem, né? Que estão se juntando, os casos novos estão se juntando com os casos antigos. Os casos antigos estão aqui, nessa parte aqui que vocês estão vendo com essa coloração lilás. Esses casos aqui são casos existentes, que são casos de prevalência. Olha aqui a prevalência sendo mostrada aqui. A prevalência são os casos novos, os novos aqui e os antigos aqui. Então, eu tenho esses dois casos aqui que geram a prevalência da doença. São todos os casos juntos. Casos novos, casos antigos. Casos novos quem são? A incidência. E os casos novos e antigos, a prevalência da doença, tá bom? Bom, professora, mas como então que eu posso fazer para diminuir esses casos de prevalência e incidência? Primeiro de tudo, tratamento, né? Eu posso fazer o que é o mais recomendado através das formas que eu vou ter de diminuição. Primeiro, na verdade, nem é tratamento, esse seria o segundo. Primeiro, na verdade, seria fazer educação em saúde para que a população ela não adoecesse, né? Esse seria o primeiro caso, que eu faça a diminuição dessa quantidade aqui de casos existentes.
Depois, eu tenho um segundo fator que eu poderia fazer o tratamento dessa população. Trato essa população e essa população aqui, ela sai para fatores de cura, né? Seria uma terceira torneira aqui que não está mostrando, não sei por que não está mostrando, mas na fotinho do slide vocês vão perceber de forma melhor que tem uma torneirinha aí saindo, que seriam os casos de cura da doença, tá? Por fim, eu vou ter aqui, ó, essa torneira, que ela vai mostrar os casos que imigram, ou seja, os casos que emigram, que saem da cidade, que vão para outra cidade, né, e aumenta a incidência lá de outro local, e daqui diminui, da nossa cidade específica diminui. E por fim, eu tenho essa taxa aqui, ó, de óbitos, tá? São os casos de pessoas que morrem, né, da doença. E uma vez que morrem, também diminui essa quantidade aqui de casos existentes da doença. Quando essa população ela morre, ela vira numa taxa específica, num indicador específico chamado de indicador de mortalidade, tá bom? Quando é adulto, adulto adolescente, eu tenho taxas de mortalidade, né, geral, e eu tenho mortalidades infantis que ocorrem com doenças específicas com crianças até 1 ano de idade, tá bom? Então, esse sistema de fluxo, muitas vezes ele é utilizado em provas de concurso, seja para ilustrar de forma mais didática possível para a gente poder entender o assunto, tá? E muitas vezes ele é interessante realmente da gente poder compreender essa doença através de como é que a gente pode funcionar nessa diminuição ou aumento de casos através desse sistema aqui, sistema de fluxo. Olha aqui a torneirinha que eu tinha falado para vocês que não apareceu na imagem lá, mas que aparece aqui e vocês podem ver, né, para vocês entenderem de forma bem bacana, tá bom? Bom, a mortalidade é o conjunto de pessoas que elas morreram num dado intervalo de tempo, né? Então, se ainda fosse diminuir, a gente ainda tirar isso aqui, ó, no dado intervalo de tempo, que é o conjunto de pessoas que morreram, tá bom? Pessoas que morreram de uma determinada doença. E aí, funciona da mesma forma que a mortalidade, que a prevalência, que o cálculo de prevalência, eu tenho uma quantidade de pessoas, só que em vez de ter a pessoa com a doença, são as pessoas que morreram, tá? Esse é o cálculo de mortalidade. Por fim, eu tenho o caso de letalidade, que ele mede o quê? A severidade de uma doença. Para um cálculo de letalidade, eu preciso saber a quantidade de mortalidade que teve na população, a morte dentro daqueles doentes. Então, eu preciso desses dois dados, de pessoas doentes com determinada doença e de mortalidade com uma doença específica, tá? Calma que a gente vai ver ainda como é que faz esses cálculos bem direitinho, para não ficar dúvida nenhuma, tá? Mas seria isso aí, a morte, né, dentro dos casos doentes da população. A mortalidade infantil é o óbito de crianças menores de 1 ano de idade, tá? Então, dentro desse cálculo, né, de mortalidade infantil, só entra crianças até 1 ano de idade. Lembrando, de 0, ou seja, a partir da criança que nasce até 1 ano de idade, completar os 365 dias de vida, ela entra nesse indicador de mortalidade aqui. Ele estima o risco de nascido vivo morrer durante o seu primeiro ano de vida. Por que, professor, é tão importante separar mortalidade de mortalidade infantil? Esse indicador de mortalidade infantil, ele mostra uma qualidade de atendimento, uma qualidade de vida da população, né, de uma população específica muito grande. A gente tem um histórico de mortalidade infantil mundialmente conhecido, né? Inclusive eu comentei para vocês sobre a história da epidemiologia, falando sobre alguns famosos, né, estudiosos que trabalharam na epidemiologia, e eu dei um exemplo a vocês do John Grant, que ele fala sobre a preocupação dele, né, com a quantidade de mortalidade de crianças, e aí ele cria a tábua de vida, que é a expectativa do quanto que uma criança ela consegue sobreviver nos dias, né, isso no século 17 para 18. E isso aí tornou-se uma grande ferramenta da epidemiologia, e dentro dessa ferramenta de expectativa de vida, ela se inicia, né, antes de ela iniciar, a gente utiliza esse dado aqui de mortalidade infantil, né? A gente utiliza esse dado de mortalidade infantil para depois a gente utilizar essa tábua de vida, que é a expectativa dessa criança, ela conseguir sobreviver, né? Tanto nessa fase de até 1 ano de idade, quanto depois, posterior a esse 1 ano de idade, tá bom? E isso mostra realmente uma qualidade de vida que o país proporciona, o município proporciona para a vida humana, né? Então, esse dentro da expectativa de vida, do IDH das pessoas, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, isso também é bastante considerado. Olha aí, altas taxas de mortalidade infantil refletem baixos níveis de saúde da população.
né, do desenvolvimento socioeconômico e das condições de vida, e por isso que eu falei sobre a questão do índice de desenvolvimento humano, né, que utiliza todos esses determinantes aqui para justificar se a qualidade de vida nesse local, nesse país, ele é bom ou ruim, né. A gente também tem o penúltimo, né, indicador que a gente encontra, que é o de mortalidade neonatal, que são os óbitos com menores de 28 dias de vida. Né? Então, para ser mais específico, até 27 dias nascido. Ou seja, de 0 a 27 dias, a gente considera, se houver uma morte, a mortalidade neonatal. Ele também é muito utilizado por esse sinônimo aqui, de mortalidade infantil precoce. Tá bom? Por quê? Por que precoce? Porque a gente ainda tem esse daqui, da mortalidade pós-neonatal, né? Que é a mortalidade tardia, porque ele acontece a partir do 28º dia, olha só, do 28º dia até o 12º mês de vida da criança, significa de 28 dias até 365 dias, tá bom? Se vocês perceberem, se a gente junta, né, a mortalidade pós-neonatal com a mortalidade neonatal, né, que, ou seja, que ela acontece, mortalidade neonatal de 0 a 27, de 28 a 365 dias, a gente tem a mortalidade pós-neonatal, a gente forma um todo a mortalidade infantil, tá? Então, a junção desses dois indicadores, eles geram a mortalidade infantil da criança, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer pela aula de hoje, pela atenção que vocês tiveram, que vocês estão tendo, tá? Mais uma vez, deixo aqui reiterado que qualquer dúvida, deem o feedback aí do que estão achando, do que estão surgindo de dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto, que vocês tenham entendido a parte conceitual. Vocês vão ter material aí para poder estar estudando, para poder também estar aplicando, né, todos esses indicadores em estudos específicos, exercícios específicos. Respondam, é sempre importante, né, para ver, fixar o quanto que entendeu do assunto. E eu espero vocês na aula seguinte, na nossa próxima aula, que será a 4ª, sobre essa disciplina de epidemiologia. Então, eu espero vocês. Tchau, tchau!